Silvio Santos abandona a família para ficar com Sula Miranda. Glória Pires tenta se matar após flagrar o marido e a filha mais velha na cama. Galã Mário Gomes é internado com cenoura entalada no ânus. Boneca da Xuxa é possuída por demônio e mata a criança. Cláudia Raia contraiu o vírus da AIDS. Marília Gabriela acoberta romance de seu filho com Gianecchini. Criadas e espalhadas décadas atrás, essas fake news produziram profundo sofrimento e compreensível revolta nos artistas envolvidos. A maioria das vítimas precisou se expor publicamente para restabelecer a verdade e não ter sua imagem tão prejudicada. Afinal, é disso que eles vivem. A atriz Cláudia Raia se viu obrigada a fazer um teste de HIV a fim de provar que não estava contaminada. O ator Mário Gomes sofreu com a sua imagem e carreira após se envolver com a mulher de um diretor global, a atriz Beth Faria. E a fim de prejudicar sua imagem, o homem traído criou a história da cenoura do ânus. O que de fato prejudicou não só sua vida pessoal como sua vida profissional. Ele nunca mais foi o mesmo e até mudou de profissão. Glória e Orlando Moraes, que criou Cléo Pires como filha desde pequena, foram à TV pedir respeito à família. Marília Gabriela negou em várias ocasiões a polêmica envolvendo seu filho e seu então marido na época, o galã Reinaldo Gianecchini. Xuxa teve uma carreira brilhante e de muito sucesso, mas sua imagem sempre foi associada aos boatos de que sua boneca era possuída e que Xuxa fez pacto com o demônio para obter tamanho sucesso. Xuxa sempre negou e mostrou o quanto a notícia é ridícula e a prejudicou. Como vimos alguns exemplos, fake news e cancelamento não surgiram hoje. Muito pelo contrário, sempre existiu, com outros nomes, mas sempre esteve presente em nossas vidas. Porém, vamos ver alguns exemplos de como uma fake news ou um cancelamento em massa pode ter um resultado desastroso e sem volta na vida das pessoas. Confira algumas vítimas fatais que tiveram um desfecho triste, revoltante e chocante. Em respeito às vítimas, aos familiares, aos amigos da vítima e a vocês seguidores, não vou colocar os vídeos das agressões, pois são revoltantes e pesados. Uma vítima da estupidez humana. O linchamento de Fabiane Maria de Jesus. Ela tinha apenas 33 anos, era uma dona de casa casada e mãe de 2 crianças. Um boato de que uma mulher estaria sequestrando crianças para realizar rituais de magia negra na cidade se espalhou pela internet, principalmente em redes sociais. Posteriormente, foi divulgado online um retrato falado que passou a ser associado com o hipotético sequestro de crianças. No entanto, a representação gráfica da mulher era, na verdade, um retrato que havia sido feito por agentes da Polícia Civil do Rio de Janeiro por conta de um crime que havia acontecido 2 anos antes do assassinato de Fabiane a muitos quilômetros de distância do local do linchamento. A polícia local também afirmou que não tinha qualquer registro de acontecimentos desse tipo no município de Guarujá. No dia 3 de maio de 2014, os moradores do bairro confundiram Fabiane com a suposta criminosa dos rumores depois que a dona de casa ofereceu uma fruta, que havia comprado pouco antes, para uma criança que estava na rua. A mãe do menino presenciou a cena e acreditou que Fabiane fosse a suposta sequestradora, o que desencadeou um processo de fúria coletiva que culminou no linchamento da mulher por cerca de 100 pessoas. Outras 1000 presenciaram as violentas agressões. Além disso, Fabiane estava carregando um livro preto, na verdade uma Bíblia, que foi logo associado ao satanismo pelos agressores. A dona de casa foi agredida covardemente até morte por um grupo de moradores da periferia de Guarujá, onde ela morava. As imagens não deixam dúvidas de que mais pessoas participaram das agressões. Mas não foi possível identificar todos os envolvidos. Apenas 5 da multidão foram punidos. 5 dos envolvidos no linchamento foram presos.
Lucas Rogério Fabrício Lopes, um dos homens acusados, foi condenado a 30 anos de prisão por homicídio qualificado. Duas mulheres, Dayana e Camila, que acusaram injustamente Fabiane, foram indiciadas por incitação ao crime. Hoje, o caso é pouco lembrado. Mas na época chocou todo o país. O crime impactou tanto e causou uma comoção nacional tão grande, que o caso de Fabiane serviu de inspiração para a novela de Glória Pérez. A história inspirou o linchamento de Brisa, interpretada pela atriz Lúcia Alves, em um dos momentos mais tensos da trama. A personagem foi vítima de uma notícia falsa após ter o rosto inserido na foto de uma mulher acusada de sequestrar crianças. A filha de Fabiane, Yasmin, desabafou e se emocionou na época da novela. Gostaria que a minha mãe estivesse viva e que não tivesse acontecido tudo aquilo. Eu fico feliz pela personagem. Era realmente isso que eu queria, que ela tivesse um final diferente do que aconteceu com a minha mãe. A família de Fabiane ainda briga na justiça por indenização. Em entrevista ao portal G1, o eletricista Josenildo Alves das Neves, cunhado de Fabiane, afirmou que os familiares queriam a responsabilização não só do autor do post, mas também do Facebook. Se tivessem feito uma postagem com responsabilidade, a história poderia ser diferente. Esse é o perigo das fake news. Querendo ou não, o Facebook é responsável por filtrar essas coisas. Tudo tem que ter o seu limite. A história se repete em Guarujá com uma grande reviravolta que ninguém esperava. Um caso semelhante aconteceu na mesma cidade, 9 anos depois do caso de Fabiane, em 3 de maio de 2023. Ozil Vicente Guedes, um motociclista, foi interceptado e brutalmente espancado por um grupo após um grito de "pega ladrão". Ele era apontado como o responsável pelo roubo de uma moto. Os vídeos também foram amplamente divulgados como se ele fosse um criminoso. Além da data, os dois casos tiveram ainda mais em comum. Ambos foram vítimas de desinformação. No caso de Fabiane, foi comprovado que ela era inocente e que nunca havia cometido um crime. O dono do veículo que teria sido roubado disse que havia emprestado a moto e que o agredido era trabalhador. O homem foi brutalmente espancado e que foi vítima de uma falsa acusação de roubo de motocicleta, teve a morte encefálica, que é a parada de todas as funções do cérebro, confirmada pelo Hospital Santo Amaro em Guarujá, no litoral de São Paulo. A polícia militar informou ter sido acionada para atender uma ocorrência em que um homem era agredido com pedras e um pedaço de madeira. A agressão ocorreu entre a Rua Tambaú e a Avenida Oswaldo Cruz, em Vicente de Carvalho. Um motorista de um carro fez um vídeo e flagrou o momento da agressão. As imagens mostram o homem de camiseta vermelha sentado no meio da rua e rodeado por 3 moradores. Um deles, de camiseta branca e boné, bate com um capacete na cabeça do homem. Testemunhas disseram à PM que as agressões começaram após um grito de "pega ladrão" direcionado à vítima. O dono da moto, porém, informou à corporação que conhece Ozil e que emprestou o veículo para ele. Ozil estava internado na unidade de terapia intensiva. A reviravolta que ninguém esperava. Em reviravolta, irmão diz à polícia que comerciante morto foi agredido um dia antes, a mando da ex, pelo mesmo grupo que o linchou. 4 dias após ser espancado por pelo menos 3 homens. A versão inicial de que ele teria sido vítima de uma fake news, ao ser confundido com um ladrão de motos na rua, pode cair por terra com a nova informação, obtida com exclusividade pelo Metrópolis. De acordo com familiares, um dia antes do crime, Ozil foi agredido pelo mesmo grupo que o espancou, na mesma região. Na ocasião, os agressores também quebraram a motocicleta do comerciante, que foi socorrido por um irmão. A agressão aconteceu em Vicente de Carvalho, bairro do Guarujá, onde vive a ex-companheira de Ozil, a psicóloga Vanessa Regina Benedito de Almeida, de quem ele havia se separado recentemente.
Após o episódio, Ozil chegou a mandar um áudio a um familiar em que conta ter sido espancado e acusa a ex-companheira de ser a responsável. A primeira agressão teria ocorrido logo após Ozil sair do consultório de Vanessa, quando o casal teria brigado. Na ocasião, de acordo com a polícia, ele agrediu a ex-companheira, que acionou a polícia militar. Quando os PMs chegaram, ele já havia deixado o local. Foi após essa briga com Vanessa que Ozil levou a primeira surra, conforme relatou a polícia o irmão CG. Segundo familiares, o comerciante estava deprimido por causa da separação e tomava remédios de uso controlado, tarja preta. A polícia, CG disse suspeitar que a ex-companheira de seu irmão teria sido a mandante da primeira surra, feita pelo mesmo grupo que espancou o comerciante um dia depois. Procurada, a psicóloga não respondeu aos chamados da reportagem. Versão plantada. Para a família, a versão de fake news foi plantada para criar um argumento que justificasse o ataque contra Ozil. Ali foi pau mandado. Os 4 caras foram mandados para fazer essa desgraça com ele, disse outro familiar da vítima que pediu para não ser identificado. O segundo DP do Guarujá não quis comentar as informações obtidas pelo Metrópolis, mas disse que nenhuma linha de investigação está descartada. Até o fechamento desse vídeo, o caso segue sem solução. Ela se desesperou com a divulgação em perfis de Instagram de falsos prints de romance com o influenciador Whindersson Nunes. Fragilizada, a jovem chegou a postar um desabafo e implorou pelo fim das mensagens de ódio. Ignorada pela página de fofocas Choquei, seu criador chegou a debochar do apelo, a jovem tirou a própria vida aos 22 anos. Agora engrossa a estatística que coloca o suicídio como a terceira causa de morte entre jovens no Brasil. Mais uma vítima do gatilho emocional disparado pela postagem de uma falsidade. Perfil da Choquei confessa a publicação de fake news que desencadeou morte de jovem. O perfil de entretenimento e ativismo político Choquei confessou que compartilhou a notícia falsa que teria levado Jéssica Vitória Canedo, de 22 anos, a cometer suicídio. O perfil, que tem mais de 27 milhões de seguidores nas redes sociais, admitiu ter replicado um conteúdo falso sobre supostas conversas que indicavam envolvimento entre a jovem e o humorista Whindersson Nunes. Em nova nota divulgada, a Choquei afirmou que o responsável pela página, Rafael Souza, prestou depoimento à Polícia Civil sobre o caso. Foram fornecidas provas sobre o gerador da notícia falsa, que foi publicada originalmente por um outro perfil e republicada posteriormente pela Choquei, e foram disponibilizadas imagens de diálogos que mostram os procedimentos adotados assim que a falsidade foi descoberta, como a retirada imediata do conteúdo falso republicado, diz o comunicado. Apesar do que foi alegado na nota, poucos minutos após a postagem na rede social X, a nota oficial foi marcada por usuários como fake news, por afirmar que o conteúdo sobre Jéssica foi retirado do ar assim que a falsidade foi descoberta. É mentira que a página Choquei tenha retirado imediatamente o post ao saber que era mentira. A página manteve o post no ar por dias, mesmo com uma nota da comunidade alertando sobre a fake news. Hoje, o perfil continua ativo, ganhando rios de dinheiro com publicidade, continua com notícias genéricas e como se nada tivesse acontecido. E o dono do perfil? Parece ir muito bem, sem peso na consciência ou algo do tipo. O cancelamento de PC Siqueira. O youtuber PC Siqueira se envolveu em uma grande polêmica. Em 10 de junho de 2020, PC Siqueira foi acusado de compartilhar fotos pornográficas de uma criança. Uma conta anônima no Twitter divulgou gravações de tela de celular nas quais o vlogueiro conversa com um amigo não identificado e relata ter recebido fotografias da filha de uma mulher com a qual conversava. Depois, ele compartilhou o material com o dito amigo.
O apresentador, no Instagram, se defendeu alegando que as acusações eram fake news derivadas de uma articulação criminosa contra a sua pessoa. A partir daí, a carreira de PC literalmente acabou. Ele perdeu seguidores, patrocínios e inclusive foi abandonado pelas pessoas que diziam ser seus amigos. Depois disso, veio a descoberta de uma grave doença, seu quadro de depressão, ansiedade e crise de pânico pioraram. E ele deu fim à sua própria vida na frente de sua namorada. Depois de uma vasta busca, a polícia não encontrou nada nos pertences de PC que o incriminasse. Mas de nada adiantou. Ele já tinha sido cancelado. Todos os detalhes estão em um vídeo contando toda a trajetória com detalhes de PC Siqueira, desde seu nascimento até onde se deu todos os seus problemas e seu triste fim. Não deixe de conferir. Como vimos, fake news e o cancelamento podem ter desfechos fatais na vida de uma pessoa, custando a própria vida do indivíduo. Você já foi vítima de uma fake news envolvendo o seu nome? A importância de averiguar uma informação e trazer a verdade faz toda a diferença. Pois pode custar a vida de uma pessoa inocente. Mas em tempos de clique rápido, likes e informações rápidas, essa atitude parece ser cada vez mais rara.